Boa noite, pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de novo, a gente vai dar continuação ao nosso conteúdo, tá joia? Antes de eu continuar, eu queria falar, estou começando aqui pelos exercícios, eu não tive tempo de ver os e-mails essa semana, prometo que até sexta-feira eu vou dar uma olhada em todos, tá bom? Aí qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, talvez faça um vídeo adicional, e vou adicionar ali perto de sexta-feira. Talvez eu coloque no começo do início da próxima aula, junto com as dúvidas que vão vir desses vídeos agora. Tá bom? Bom, gente, então do que a gente vai falar essa semana? A gente vai continuar falando de adição, a gente falou de substituição, falou de adição, a gente falou dos tipos de adição, e agora a gente vai começar a falar de adição, quando eu tenho anéis aromáticos, tá bom? E a gente já discutiu o que são os compostos aromáticos, eles são como os anéis de benzeno. Então, as ligações duplas lá dentro, elas vão ficar mudando de carbono em carbono. Mas antes de eu dar a explicação, vou ler a apostila e aí a gente vai discutir, tá bom? Conceito de ressonância. Considere a representação A de uma molécula de benzeno, essa aqui. Vamos colocar em cada carbono um número de 1 até 6. Ele numerou de 1 até 6. Mudando apenas a posição das ligações duplas sem alterar a posição dos carbonos e hidrogênios. Podemos escrever outra forma estrutural B para o benzeno. Então, ó, mesma coisa, do 1 até o 6, só que a ligação dupla mudou. Ó. Antes ela estava aqui, passou para cá. Essa aqui passou para cá. Essa aqui passou para cá. Tá bom? Então, todas elas trocaram ao mesmo tempo. Ok? Então, essa substância A e essa substância B, elas são iguais. A gente chama isso aqui, tá, de ressonância. Veja que parece muito com o que a gente já viu de tautomeria, tá bom? Por que isso não é uma tautomeria? Porque eu não estou mudando a posição dos átomos, só a posição das ligações, tá? Em tautomeria existe uma mudança na posição dos átomos também. Na ressonância não, só das ligações, ok? Bom, as estruturas A e B são chamadas de estruturas de ressonância. Nenhuma delas isoladamente representa bem o benzeno. Os elétrons das ligações duplas não se localizam nem como está mostrado em A, nem como está mostrado em B. Dizemos que os elétrons das ligações duplas estão deslocalizados e que um benzeno é um híbrido de ressonância. O que ele quer dizer? Você não tem essa posição estática aqui, ó. Isso aqui está em movimento, ó. Eles estão girando aqui todo o tempo, tá bom? Bom, ressonância é o termo usado para descrever uma situação na qual, sem mudar a posição dos átomos, podemos escrever mais de uma fórmula estrutural diferente, mudando apenas as posições de alguns elétrons. É o caso aqui, tá, gente? Isso aqui lembra muito tautomeria, mas não é a mesma coisa, tá bom? Bom, o símbolo, aí a gente tem uma seta para a esquerda e para a direita, diz que o benzeno é um misto de ambas as estruturas. Não o confunda com o símbolo de equilíbrio químico, ó, que aí é uma seta para cima assim, né? Opa, e outra assim. Isso aqui é equilíbrio químico. Não. Isso aqui quer dizer o quê? Tanto o lado de cá é verdadeiro, quanto o lado de cá. Tá bom? Bom, era isso. Então vamos dar uma olhadinha. A maneira mais usada para representar o benzeno é, a gente representa ele com a bolinha aqui, que já está mostrando que essas ligações estão o quê? Estão em movimento, na qual o círculo central indica a ressonância. Todos os compostos aromáticos exibem um fenômeno de ressonância. Veja alguns exemplos. Então aqui eu tenho um anel único de benzeno, aí tem um CH3 aqui, então isso aqui trocou de nome, passou por tolueno, e aqui eu tenho um naftaleno, ó. Então eu tenho ressonância nesse círculo e nesse. Então, ao mesmo tempo que os elétrons estão girando aqui, ó, estão aqui também, tá bom? Bom, aí a gente costuma representar aqui, ó. Então, o tolueno ele pode estar nessa posição ou nessa, e o naftaleno aqui a gente pode ter 3 posições, afinal são 2 círculos que estão girando, tá bom? Bom, vamos continuar. Aqui começa a entrar um pouquinho mais fundo e começa a dar as bases para a gente entender melhor o que é essa tal de ressonância, tá bom? Ó, já foi estudado que os hidrocarbonetos aromáticos caracterizam-se pelas reações de substituição. Mas você pode ter ficado em dúvida, já que o anel benzênico é insaturado. Por que ele não sofre adição?
Vamos lá, gente. Uma coisa que foi pouco falada aqui, mas é o seguinte. Os compostos aromáticos, eles não sofrem adição a não ser em condições muito específicas. Porque essa ressonância, ela tem uma força de ligação muito forte. Muito difícil de quebrar essa ligação. Por quê? Porque ela não é bem uma ligação. Como a gente colocou no parágrafo anterior, ou melhor, no slide anterior, esses elétrons, eles estão deslocalizados, eles estão em movimento. Isso faz com que a quebra dessas ligações seja muito mais difícil. Mas vocês vão ver mais para frente que não é que isso é impossível, tá? Isso pode acontecer sim, só que sob circunstâncias específicas, tá bom? Vamos lá. A resposta é simples e baseia-se no fenômeno de ressonância. Devido à ressonância, não existem realmente ligações duplas e simples no anel benzoico. As ligações CC têm caráter intermediário entre simples e dupla. Isso é confirmado por experiências que mostram que a distância das ligações CC, que é a ligação carbono-carbono, no benzeno é intermediária entre as ligações simples e das duplas. Então aqui, gente, a gente tem uma distância que seria o normal de uma ligação carbono-carbono simples, 153 picômetro. Pico é uma unidade de metro e ó, 1 picômetro equivale a 10 a menos 12 metros, tá bom? Então é muito, muito pequenininho, porque a gente está falando de escala atômica, tá? E a ligação dupla. Eu tenho mais elétrons aqui, então essa ligação faz com que isso aqui fique mais próximo. A distância é de 133 picômetros. Isso aqui é uma ligação dupla normal. Agora, ó, se a gente imaginasse o anel de benzeno com esses valores, ó, ele não seria um hexágono perfeito, tá bom? A gente teria uns lados de 153 por 136, por 153 por 133. Mas na prática ele não funciona assim, ó. Por isso que está em vermelho, ó. O benzeno não é assim. Na prática ele é assim, ó. As medidas mostraram que entre as ligações eles têm uma distância média de 140 picômetros. 140 é um valor intermediário entre 133 e 153. E esse movimento, essa deslocalização dos elétrons é que provoca isso, tá bom? Por isso que a gente fala que é uma ligação intermediária. Ó, ligações intermediárias entre simples e dupla. Bom, vamos continuar. Por essa razão, o benzeno não costuma dar reações de adição, e sim reações de substituição, característica de compostos saturados. Então, ó, a gente tem aqui um comprimento de uma ligação de 142, tá? Compostos aromáticos, e entre eles aqui, 340 picômetros, tá? Aí aqui a gente tem o modelo molecular do grafite. Em sua estrutura existem placas que podem ser consideradas como constituídas por muitos anéis benzênicos condensados. Várias dessas placas se unem por meio de interação intermolecular do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Nos sentidos da placa, um cristal de grafite é bom condutor de corrente elétrica, devido à liberdade de movimentação dos elétrons deslocalizados. Mas no sentido perpendicular, de cima para baixo ou de baixo para cima, ele é um mau condutor elétrico, ele é muito pobre. Bom, características do grafite, já que ele colocou a estrutura dele aqui, gente. O que a gente consegue ver? Vocês conseguem ver que ele forma como se fosse camadas, então ele forma essa camada, e entre essa camada de cima e essa camada de baixo não existe nenhuma ligação, ó. É completamente solto. Então, todas essas ligações, toda essa interação entre essa camada de cima e essa camada de baixo é por forças de ligações apolares, que são as ligações de Van der Waals, e são ligações muito fracas. É por isso que o grafite, ele é macio, você consegue riscar o papel com ele. Na verdade, você risca ele no papel, tá bom? Bom, a mesma coisa entre a camada do meio e a de baixo. Outra coisa que ele falou foi, bom, como o anel de benzeno é igual à ligação metálica, os elétrons dele, eles não estão localizados, então nesse sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a corrente elétrica flui bem. Mas quando eu tento fazer a corrente elétrica passar de cima para baixo, esses vãos, esses espaços entre essas camadas do grafite não permitem a condução elétrica. Na verdade, ela acontece, mas ela é muito pobre, tá bom? Bom, gente, então era isso. Agora a gente vai falar então dos casos específicos em que a gente consegue fazer adição em aromáticos, tá? Ó, forçando a adição em anéis aromáticos. Apesar dos hidrocarbonetos aromáticos normalmente não apresentarem tendência a sofrer reação de adição,
podemos realizá-los utilizando condições enérgicas ou com muita energia, tá? Por exemplo, alta pressão, alta temperatura e catalisador apropriado. Nessas condições, as ligações com caráter intermediário entre simples e duplas são forçadas a reagir. Os exemplos mais interessantes dessas reações forçadas são a hidrogenação e a halogenação do benzeno. Então, tem um anel de benzeno aqui, ele está em ressonância, 3 mols de hidrogênio aqui, tem um catalisador, tenho alta temperatura, pressão, ó, P de pressão, o deltazinho, triângulozinho, é temperatura. Então, alta temperatura e pressão e catalisador. Na presença de hidrogênio, hidrogenação, tá? A halogenação, agora tem um elemento da família 7A aqui. Coloco luz em muito calor, essa luz é uma luz ultravioleta, tá bom? E aí eu consigo fazer a adição, então, do halogênio aqui no meu anel de benzeno. Essa última reação era o processo usado para obter o inseticida BHC, sigla que vem do nome trivial benzeno hexaclorado. O uso de BHC é proibido atualmente. Tá, então a gente tem os dois processos aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? A aula de hoje, o vídeo foi um pouquinho mais curtinho, tá bom? Mas a gente não está perdendo nada, a gente está caminhando bem, a gente está super adiantado, tá bom, gente? Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês fazerem para casa? Faz para mim do exercício 33 até o 35 da página 622, tá bom? Se vocês conseguirem terminar ele até o dia 15/7, seria perfeito. Bom, então vamos para o exercício. Eu vou fazer o 32 para vocês pegarem a ideia. O benzeno, produto altamente tóxico, que é esse anelzinho aqui, gente, ó. Opa, esse aqui, tá joia? Ele pode ser transformado em outro composto menos tóxico, que é o ciclohexano, tá bom? Através da reação. Aí ele coloca várias reações aqui. Gente, ó, oxidação acontece quando um elemento perde elétrons. Isso aqui é o processo de baterias e pilhas, ou de galvanização. Não é o caso. Hidrogenação, ó, foi exatamente isso que a gente fez aqui, ó. A gente fez uma hidrogenação e uma halogenação em condições extremas, mas fizemos. Então a resposta certa aqui é hidrogenação. Nitração. Nitração é quando você faz adição do grupo nitro, não foi o caso. Sulfonação é quando você adiciona o grupo HSO3, não foi o caso. Polimerização é quando você combina moléculas menores numa molécula maior, não foi o caso, tá bom? Então a resposta certa, letra B, hidrogenação. Então com isso eu termino esse vídeo por aqui, a gente se vê de novo semana que vem. Um abraço para vocês, tchau.